dia, boa tarde, boa noite. Sou o Rafael Gigante. Estamos começando mais um Esfera Condominial. Pessoal, esse é o nosso 12º episódio. Vocês que perderam os anteriores, entra aí na nossa rede social, no Instagram ou YouTube, tá? Entra lá no Esfera Condominial, curte lá e acompanha a gente, que tem bastante matéria de grande importância para vocês que moram dentro de condomínio. Pessoal, hoje nós estamos aqui juntamente com nossos amigos. Mais uma vez. Savério. Terceira vez. Terceira vez, hein, pessoal? Nós já estamos pensando em montar o nosso próprio podcast. Verdade. Não, alugar o estúdio aqui. Verdade. Lógico. Estrutura boa. E a gente vai falar de um assunto parecido que a gente falou anteriormente, né? Lá no 9º episódio. A gente hoje vai falar, pessoal, o que é as despesas extraordinárias e as suas características. Vamos lá, de antemão já passo aqui para você, doutor Fernando. O que é uma despesa extraordinária, né? O que é essa cobrança de uma despesa extraordinária? Vamos lá, Rafael. Bom, primeiro de tudo, eu sugiro às pessoas entenderem a diferença entre a despesa ordinária e a despesa extraordinária. Quando a gente fala de despesa ordinária, a gente lembra daquela primeira assembleia que é realizada no primeiro trimestre e que ali é apresentado pelo síndico e a administração o plano orçamentário anual. Então ali é decidido as taxas condominiais ordinárias, que vão dizer a respeito sobre as taxas ordinárias. É isso aí. O que vier após a esse plano orçamentário, a gente vai entender como despesa extraordinária. E para quem, pessoal, para quem quer entender isso daí que o Dr. Fernando acabou de falar, é só você entrar aí nas nossas redes sociais, entra no YouTube, que o 11º episódio, né, a gente está tratando desse assunto. Tá, eu e o Jorge, que é da administradora Condôminos, tá, a gente tratou a respeito desse assunto para deixar bem simplificado para vocês o que é a taxa ordinária e o que é a taxa extraordinária. Então vocês que perderam aí, para vocês pegar o andamento aqui do que a gente vai falar do assunto, não perca esse vídeo anterior que já está aí no ar para vocês. Um vai estar dando a mão ao outro, né? Um vai estar ligando ao outro. Então, voltando aqui ao tema de despesa extraordinária, então vão ser essas despesas criadas após a apresentação do plano orçamentário anual. Então, vou citar aqui alguns exemplos. Vamos supor que no meio do ano o condomínio decide fazer a implantação de uma portaria eletrônica e realize ali um rateio. Esse rateio é visto como uma despesa extraordinária para o condomínio. O morador que tome uma multa é tido também como uma despesa extraordinária do condomínio. Uma cobrança de uma tag, o morador quer adentrar ao condomínio, comprou um carro novo e precisa instalar uma tag. Ele tem que fazer a compra, realizar a compra dessa tag. É vista como uma despesa extraordinária. Visto que hoje a gente necessitou ter uma garantidora dentro do condomínio, né? E a garantidora, ela cobra as taxas ordinárias, digamos assim, que foi apresentado lá normalmente no primeiro trimestre do condomínio. As extraordinárias, como multa, tag, entre outros, eles já são cobrados à parte. Ela pode ser cobrada como uma taxa ordinária? Sim, a vinculação jurídica e a sua obrigatoriedade é a mesma coisa. Na questão de ser ordinária, ser comum e extraordinária, não vai fazer nenhuma diferença quando for na essência jurídica da coisa. Vai ser cobrada na mesma força da ordinária, não é, doutor? Perfeito. Então, precisa pagar. Então, se caso ela não pague, né, essa despesa extraordinária, essa cobrança pode ser levada em juízo. Sim, com certeza. Primeiro fica naquela questão da extrajudicial, liga, fala, ó, está aberto aqui, vamos conversar. Não teve acerto, ação de execução de título judicial. Ela segue o rito de uma cobrança de uma taxa condominial comum. Ela segue o rito da cobrança das taxas ordinárias, melhor dizendo. Normal, não muda nada de uma para outra. Juridicamente, você percebe que para cobrá-la, indifere se é extra ou ordinária. A vinculação jurídica, a obrigatoriedade é a mesma para as duas espécies. E se caso um condômino danifica um bem material ali na área comum do condomínio,
eu como síndico faço a cobrança dele para ele corrigir aquele problema dele e ele não arruma. Então vamos lá, aí o condomínio vai lá e conserta. Vamos supor, bateu num poste e derrubou esse poste. Certo. Ele não pagou esse poste, o condomínio foi lá, pegou o dinheiro, o recurso próprio do condomínio, arrumou. Essa pessoa pode ser cobrada, depois eu posso catar um boleto e mandar para ele e falar assim, ó, tá aqui agora as custas. Você teve a oportunidade de executar da tua forma, você fazer teus orçamentos. Não trouxe, o condomínio vai lá e faz e pode cobrar ele. Pode. Então aí, diante desse exemplo que você citou, nós estamos diante de duas possíveis cobranças extraordinárias. Uma é o reembolso, né? O conserto do patrimônio que ele danificou. E dependendo se ele agiu com dolo, cabe até a multa, que também acarreta uma despesa extraordinária. Sim. Então, dependendo da situação, nós estamos diante de duas situações de cobranças extraordinárias. Nós tivemos uma parecida num condomínio nosso, né, que teve um problema lá com o totem, que a moça danificou ele, recebeu multa e teve a cobrança também, né, a cobrança judicial. Naquele caso, ela foi multada, ela está sendo processada para fazer o reparo. O reparo não, a restituição, o reembolso das despesas, sem falar dos problemas na esfera criminal que ela também está enfrentando. Ou seja, é um bem comum que todo mundo usa sob uma responsabilidade. Quebrou, tem que pagar. Tem que pagar, independente do que seja. Sim, com certeza. Porque existem muitas questões dentro do condomínio, igual as regras que existem, as regras condominiais, que mais se aplicam esses tipos de multa, né? E que fica meio difícil, assim, de você falar para a pessoa, você tem que pagar. Ele fala, não vou pagar. Ou ele pega e fala assim, eu não tenho condições financeiras de pagar, mas o condomínio não pode deixar aquilo lá sem consertar. Que é quando ele bate no portão, entendeu? Vamos supor que a pessoa chega embriagada ou sem querer, de vez pisar no freio, pisou no acelerador, bateu no portão e danificou. Vamos supor que ele não tem dinheiro para pagar esses gastos. O condomínio vai lá, paga, depois cobra o reembolso. Uma outra questão é as portas de blocos, né? Porque está bem especificado, né, que elas têm que ficar fechadas. Às vezes a pessoa passa, deixa a porta aberta, veio um vento forte, bate ela, quebrou aquela porta. Que são coisas que têm custo alto, né? Uma porta de bloco hoje não fica menos de R$1.000. Se danificar um portão, questão de serralheria e a questão de uma automação que você vai mexer, o custo pode ultrapassar os R$1.000 tranquilamente, né? Então certeza. Eu posso tranquilamente, tanto eu quanto qualquer síndico aí, pessoal, vocês que estão nos assistindo, vocês podem e devem fazer essa cobrança, não é isso aí, doutores? Com certeza. Isso mesmo. Rafael, a pessoa que se propõe a morar num condomínio, ela tem que entender que o bem maior é o bem coletivo. Dentro de um condomínio não se protege o bem individual, vai sempre privar o bem coletivo. Então o legislador, o judiciário, vai sempre pesar na hora das decisões se aquele evento causado pelo morador ou a despesa gerada vai trazer problema para quem paga de forma correta ou não o condomínio dele. Doutor, e como funciona na questão os locatários? O locatário, você alugou um apartamento, o locatário tomou uma multa, de repente ele saiu e não chegou a cobrança ainda para o outro. Quem paga essa taxa? É o dono do imóvel ou cobra o inquilino? Segue a mesma regra das taxas condominiais, Rafael, das despesas ordinárias. O proprietário do imóvel tem a obrigação de pagar, e aí ele que depois entra com uma ação de regresso contra o inquilino dele. Tem muito aquela questão, né, que o proprietário do imóvel ele pega e fala assim, mas eu não sabia dessa multa, meu inquilino não me passou. Ele é responsável pelo imóvel e por quem ele coloca lá dentro, né? Com certeza, paga, depois ele cobra do antigo locatário dele, né? Aí ele tem que pagar o condomínio e depois ele pode fazer a cobrança por fora. Com certeza, alguém tem que responder. A gente se depara com algumas situações onde o proprietário do imóvel, ao fazer a locação, ao realizar a locação, ele coloca lá uma cláusula que o inquilino será responsável pelas obrigações do condomínio. Essa cláusula é entre eles, ela não faz efeito entre o inquilino e o condomínio. Então, ou seja, ele que se resolva com o inquilino dele. É igual a reserva de um salão de festa, algo assim, né?
O inquilino tem total poder, vamos falar assim, eu não posso barrar ele dele alugar o salão de festa. Ele vai lá e aluga, faz a reserva. Agora, se ele não pagou, o proprietário tem que pagar e fazer a cobrança depois do inquilino. Exatamente. E deixa eu te fazer uma pergunta. O aluguel do salão de festa, você sabe se é uma despesa ordinária ou extraordinária? Hoje ela tá como a... Extraordinária. Extraordinária, é isso mesmo. Porque ela é a parte, né? Exatamente. Ela não tá na previsão orçamentária. É isso. E aí vai indo, né? Um monte de coisa. Tem muito tema, né? Muito assunto para se... É isso aí, pessoal. Por isso que eu quis trazer esse tema aqui para vocês de importância. Pessoal, vocês que alugaram o imóvel, é de grande importância vocês primeiramente sempre pegar o regimento interno do condomínio e tá transferindo para esse inquilino. Essa pessoa que alugou seu imóvel, tem muitas multas que acontecem em questão de autorização de mudança. Às vezes na autorização de mudança de entrada é fácil, né? Porque ele sabe que, tipo assim, se ele não apresentou autorização de entrada, ele não vai conseguir entrar dentro do condomínio. Só que tem muito aqueles que às vezes eles tentam enganar o porteiro, fala assim, eu só tô tirando os móveis aqui, tô vendendo e tal. Ele pode entrar com o veículo ou o veículo dele e retirar. O condomínio não pode barrar ele. Mas se de repente chega uma outra pessoa querendo entrar, nós vimos que saiu um ali, não tem autorização de mudança. Primeiro, que a importância da autorização de mudança é para atualização de dados cadastrais. Saber quem está morando nesse imóvel e quem não está. Então a pessoa saiu, a gente vai lá e manda a multa. Aí o proprietário pega e vem às vezes bravo. Ah, mas você mandou uma multa aí para mim, e era o inquilino, por que deixou ele sair? Não, mas não deixou ele sair, ele saiu escondido. Escondido, né? Não é responsabilidade. E não pode sobrar para o condomínio essas coisas, né? O imprudente aí nessa história é o proprietário, né? Ele tinha que exigir do morador, ó, me apresente o termo de autorização de mudança aqui antes de você realizar. Ele não pode terceirizar a responsabilidade dele. É isso aí, pessoal. Vocês têm mais alguma coisa aí para transmitir de informação ao pessoal? Não, eu só queria fazer uma observação sobre o regimento interno. Que às vezes a gente recebe pessoas no escritório e fala, doutor, mas eu não sabia, eu não tinha conhecimento. É dever de todo mundo se adaptar, buscar o conhecimento das regras contidas não só na convenção, como também no regimento interno do seu condomínio. Alegar o desconhecimento da regra não cola. No direito brasileiro não. Bom, resumindo então aqui tudo, a cobrança ordinária que a gente falou lá no 9º episódio e a cobrança extraordinária, ela é feita no mesmo padrão, da mesma forma. Não vai mudar nada. A obrigatoriedade é a mesma. A pessoa pode ter bloqueio de bens, bloqueio financeiro, veículo, alguma coisa assim, se ela não pagar. A regra é clara. É a mesma para os dois. É isso aí. Doutores, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui, viu? Nós que agradecemos. Com certeza vão voltar muitas e muitas vezes, porque tem muitos assuntos aqui pra gente tratar, né? Tem muito, hein? Tem sim. E vai ser um prazer sempre estar aqui com vocês, pode ter certeza disso. É isso aí, pessoal. Sou o Rafael Gigante, a gente estamos finalizando mais um Esfera Condominial. Entra aí no YouTube, nas nossas redes sociais, do Esfera Condominial. Curte lá, segue a gente. Também não deixa de curtir também aí Custódio Savério, vai estar aparecendo aí na tela de vocês, o @Custódio Savério. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente trará esse assunto para ser debatido aqui e nós tiraremos todas as dúvidas de vocês. Então sou o Rafael Gigante e fico por aqui, até mais.